pessoal, eu sou Bruno Geiger e este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, o canal agora vai ter programação ao vivo. Nós já fomos liberados pelo YouTube para fazer as programações ao vivo. Quer dizer, a gente ainda vai fazer as gravações jornalísticas, tal, matérias, sem problema nenhum. Mas vai ter os programas. Inclusive, o primeiro vai ser um programa matinal, jornalismo da manhã, que vai começar às 6 horas da manhã, mais ou menos até às 7h30. Ainda tá sendo produzido, mas a semana que vem, o pessoal da produção já me avisou que a partir da semana que vem. Não me falaram o dia, mas já está marcado para a semana que vem. Bom, ontem, o caso mais falado no jornalismo do Brasil foi o caso daquela influenciadora Deolane Bezerra, que ela foi presa lá em Recife, ela e a mãe dela, porque ela está envolvido em uma série de coisas. Inclusive, ela já teve envolvido outras vezes com esses mesmos crimes. Agora, em nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco confirmou que a Deolane e a sua mãe, Solange Bezerra, continuarão presas. Elas passaram por audiência de custódia e vão permanecer na cadeia. E quem é? E não é só ela, não. Tem mais uma tal de Maria Bernadette Pedrosa Campos, e tem outras pessoas também que foram detidas durante a operação de quarta-feira. E as 3 que já passaram por audiência de custódia vão continuar presas. Isso é a nota do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Agora, as atuadas, elas foram presas pela Polícia Civil de Pernambuco a partir de diligências judiciais que envolvem a empresa Esporte da Sorte. As diligências transmitem em segredo, tá tudo. Eles falam 1000 coisas, mas está tudo em segredo de justiça. Agora, eu não entendo por que segredo de justiça para um pessoal que estão cometendo o crime. Agora, diz que é por causa da fase inicial do inquérito. Isso o Tribunal de Justiça de Pernambuco comentou. Agora, a Deolane, ela foi detida em um hotel lá no bairro de São José, em Recife. Isso na região central da cidade, e levada pelos policiais ao Departamento de Repressão ao Crime e Patrimoniais, logo nas primeiras horas da manhã. Isso aconteceu ontem, quarta-feira. Agora, a prisão aconteceu em uma operação deflagrada para investigar uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiros e jogos ilegais. Esse negócio de jogos também no Brasil está uma praga. Agora, de acordo com a Polícia Civil, houve um sequestro de bens, como carro de luxo, imóvel, teve até avião. E esse avião era de um cantor sertanejo. Esse avião é de um cantor sertanejo. Agora, essa Deolane
chegou a escrever até uma carta dizendo que ela é inocente. Agora, se você vai para a cadeia fazer uma pesquisa, todos aqueles condenados assim, já há muito tempo, eles vão falar que eles são também inocentes. Na cadeia, por exemplo, ninguém é culpado. E ela não seria diferente, porque ela fez uma carta dizendo que ela é inocente e ela vai provar na justiça. Isso é uma parte do texto que está na carta que ela escreveu. Agora, é notório o preconceito e a perseguição contra a minha pessoa, diz ela. Agora, em entrevista coletiva cedida no fim da manhã de quarta-feira, a Polícia Civil não explicou a ligação de Deolane com o suposto esquema, nem detalhou como funciona essa organização criminosa que diz que ela faz parte. Agora, a operação expediu ao todo 19 mandatos de prisão e um dos alvos era considerado foragido. E ele realmente está foragido, porque ele esteve, inclusive, no aniversário na Grécia do cantor que teve, o cantor sertanejo, que teve o seu avião apreendido em São Paulo. Agora, essa ação da polícia tem 24 ordens de busca e apreensão. Olha bem, em Recife, Campina Grande, na Paraíba, Barueri, em São Paulo, Cascavel, no Paraná, e Curitiba e também em Goiânia. Agora, um dos alvos é essa casa de aposta chamado Esporte da Sorte. Ela opera no Brasil e é conhecida por patrocinar grandes times de futebol, inclusive o meu Coringão. Meu Coringão também é patrocinado por esse Esporte da Sorte que está envolvido em falcatrua. E não é só o Coringão, não. É o Atlético Paranaense também. Quer dizer, são vários times que eles patrocinam, sabe por quê? Porque tem que lavar o dinheiro. Dinheiro que não é dinheiro ilícito, tem que ser lavado, porque ele é sujo. Agora, a polícia também revistou o endereço do tal de Darwin Henrique da Silva, filho. Ele apreendeu itens como joia, dinheiro, e ele não estava no local no momento da busca, mas por meio do seu advogado diz que vai estar à disposição das autoridades, como todos eles dizem. Agora, os agentes revistaram a sede da empresa Vai de Bet, no Recife, que também deve estar envolvido. Agora, ao todo, informa a polícia, foram 170 agentes de diferentes organizações e Estado estão envolvidos nessa operação que conta com auxílio até sabe de quem? Da Interpol, a Polícia Criminal Internacional. E os motivos que levaram o caso, além da fronteira brasileira, ainda estão sob sigilo. Tudo, a justiça sabe. Aí o que acontece? Eles fazem uma tramóia toda lá e acaba em pizza. Mas vamos ver o que dá. Agora, essa Deolane, ela já foi alvo em São Paulo. E em São Paulo, inclusive, foi acho que em 2022.
e o caso era semelhante. Naquela ocasião, ela foi acusada de envolvimento de crime contra a economia popular e associação criminosa. E o alvo naquele momento era a relação entre ela e a empresa Betsord. Agora, não fica por aí, porque tem outros casos semelhantes que participam dessas mesmas falcatruas. Que é o seguinte, tem um ministro também, e esse ministro estava justamente em um local lá na Grécia, no aniversário do cidadão, que inclusive o avião dele foi apreendido. E sabe quem era esse cidadão que estava lá? Esse cidadão que estava lá era simplesmente o Nunes Marques. O Nunes Marques estava no aniversário do cantor sertanejo que está envolvido nessa falcatrua toda. E agora tem o seguinte, para não ficar muito feio, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, fez um gesto o gesto dele é junto com esse cantor, que também é bolsonarista, que inclusive esse sinal de bolsonarismo, alguns magistrados, inclusive, acreditam que a análise completa do Supremo Tribunal Federal ajudará a reduzir a pressão sobre o ministro Alexandre de Moraes. Agora, o que acontece? O ministro, a decisão do Nunes Marques, ele, para ninguém comentar nada a respeito do envolvimento não, do comparecimento dele no aniversário lá na Grécia, assim, num iate só de milionários, ele estava lá, que inclusive era aniversário desse cantor sertanejo. Agora, esse cantor sertanejo que estava lá na Grécia, o que acontece? Para desviar essa atenção, aí ele, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, ele propôs a discussão do X, da plataforma X, ele alegando que a questão é sensível e requer uma análise de todos os integrantes da corte, em vez de apenas de uma turma. Agora, a decisão do Nunes Marques ocorre num momento de grande visibilidade para o ministro, acerbado por recentes notícias que revelaram a presença dele na festa de aniversário do cantor sertanejo, que eu já tinha dito, Gustavo Lima, realizada num iate na Grécia.
Agora, essa exposição combinada com uma crescente pressão da base bolsonarista tem contribuído para que a demanda por uma deliberação mais ampla sobre o caso. Segundo, aí o que acontece? Isso que ele comentou sobre o X, que ele vai levar ao plenário para ser julgado por todos os ministros. Só que tem um porém. A primeira turma, que são 5 ministros, já decidiram. Tem mais o presidente, que também apoiou. Já são 6 ministros. Agora vão levar para os 11. Nem que os outros 5 vote contrário, ainda está ganhando a primeira turma com 6 votos praticamente. E vai manter suspensa a plataforma X. Porque o que acontece? Esse milionário, ele está pensando que o Brasil ainda é um país de banana, como era na época do Bolsonaro, do genocida, entendeu? Do inelegível, que não queria saber de nada, só queria saber de andar de jet ski. E agora o que acontece? Como foi presa essa garota, que também é amiga desse cantor sertanejo. Agora, e tem outra, lá na festa que estava lá na festa na Grécia, a festa de aniversário do Gustavo Lima, que foi assim, um esbanjar de dinheiro, só era a contratação do iate, era 1 bi. 1 bi para 100 pessoas. E o juiz Nunes Marques era uma das 100. Agora, olha bem, o cantor Gustavo Lima está envolvido em toda essa criminalidade. Inclusive, o avião dele foi apreendido pela polícia. O avião está apreendido, a polícia prendeu o avião. Agora, o Nunes Marques diz que o Gustavo Lima é amigo dele. Imagina o processo indo para o Supremo Tribunal Federal, o que vai acontecer? Inclusive se cai na mão dele. Por isso que no Brasil só se prende pobre. Preto e pobre. Aí esses vão para a cadeia, mesmo que seja inocente. Porque, olha bem, os ricos eles fazem parte da mesma panelinha. E tem outra, são todos bolsonaristas. Todos eles são bolsonaristas. E esse ministro Nunes Marques, inclusive, ele foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo Bolsonaro. Por isso que os ministros do Supremo Tribunal Federal considera que o ministro Cássio Nunes Marques fez um gesto ao bolsonarismo ao levar ao plenário da Corte a decisão sobre o recurso que, pelo fim da suspensão da Rede X, antigo Twitter, no Brasil. Agora, o Nunes Marques realmente propôs
a discussão alegando que a questão é sensível e requerer uma análise de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, qual será a decisão que ele quer? Qual será o voto dele nessa questão da suspensão da Rede X? Ou isso é só para desviar a festa de aniversário onde ele estava presente lá na Grécia do Gustavo Lima? Só que tem um porém, o Supremo Tribunal Federal alegou que ele estava na Itália. Ué, mas lá não é a Itália, lá é a Grécia. Quer dizer que ele usa dinheiro público para ir para a Europa e para ir para o aniversário do Gustavo Lima, um bolsonarista de carteirinha que está envolvido com empresas que fazem lavagem de dinheiro, que inclusive foram presas várias pessoas no Brasil inteiro, inclusive em Recife foi aquelas 3 mulheres. E tem outra, lá nessa festa do Gustavo Lima, também estava o dono da empresa que está sendo investigada. Ele estava na festa do Gustavo Lima. E tem um outro porém, o Gustavo Lima é que faz a propaganda dessas empresas, porque é amigo do dono, porque também deve estar envolvido nessa falcatrua, entendeu? De lavagem de dinheiro. Porque esses bolsonaristas, eles agem justamente dessa forma criminosa, como fizeram no dia 8 de janeiro, com aquela ação na Praça dos Três Poderes, que era para dar um golpe de Estado na nossa democracia. Justamente, sabe para quê? Para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que eles se esqueceram que nós já tivemos ditadura militar e não estamos querendo mais ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui. Agora, não esqueçam, inscrevam-se no canal, ajude ao canal a combater essa extrema-direita raivosa fascista, certo? Ajude a combater essa direita, que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Inscreva-se no canal. E se inscrevendo no canal, e juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal. E um tchau.